Olá, tudo bem? Meu nome é Eugênio, eu sou pai do Caleb e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nossa vida, a nossa rotina. E eu todo ano venho aqui e eu sempre exponho, né, a importância da gente estar enquanto família, né, falando um pouquinho sobre o autismo, falando um pouquinho sobre os nossos filhos, os nossos familiares que são atípicos. Eu sou um pai atípico, tenho a minha esposa também, que é uma mãe atípica, temos uma irmã atípica, né, que é a irmã do Caleb. E o Caleb é esse rapazinho que você vai ver, né, aqui no nosso depoimento. E o nosso depoimento é mais no sentido mesmo de trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento mesmo para vocês, famílias de autistas, né, nesse dia tão especial que a gente lembra, né, assim como tem tantas outras datas nos dias especiais, né, e não pode ser diferente. Caleb, eu já passei alguns momentos aqui na nossa rede social, falando um pouquinho dele. Caleb é um menino hoje de 11 anos, um milagre de Deus na nossa vida, visto que nasceu ali com 6 meses, passou 4 meses do seu início de vida dentro de uma UTI, entubado, né? Todos os diagnósticos possíveis negativos foram dados a ele no momento, como uma hidrocefalia, uma possível cirurgia cardíaca, uma possibilidade de morte no sentido de ter um abdômen ali contaminado por bactérias quando nasceu. Enfim, foram desafios que a gente foi travando ao longo desses 4 meses, quando ele nasceu lá em 2014, e nós conseguimos vencer, né? Minha esposa, nesse meio do caminho, ela teve depressão, ela teve crise de pânico, né? Inerente àquela questão que a gente sempre fala, né? Nós, às vezes, enterramos o nosso filho, né? Entre aspas, dito normal, né? E a gente acaba convivendo com o luto, né? Mas a gente superou o luto. A gente superou o luto, principalmente baseado na palavra, nos fortalecendo na fé, dependendo de um único Deus, um único Jesus que salva, que transforma, que cura, que nos dá força todos os dias, porque se fosse pelas nossas próprias forças nós não conseguiríamos. E me faz muito lembrar quando Jesus estava ali no poço, né, e tinha aquele deficiente que queria ser curado e Jesus ali esperou aquele momento para curá-lo, né? E nós fazemos essa similaridade, né, no sentido de a oportunidade vem para todos, né? E Deus nos agraciou, né, com o Caleb, Deus nos agraciou com a Giovana, uma menina extraordinária também, uma irmã maravilhosa. Eu brinco que ele obedece mais à irmã do que os próprios pais, mas a minha filha tem um cuidado enorme pelo seu irmão, né? Os dois estão na fase da adolescência, ela com 13, ele com 11, né? E o Caleb tem a cada dia mais apresentado para nós potenciais gigantescos, né, que nós não imaginaríamos. Eu sempre disse assim que eu não me preocupo com o futuro dele, eu me preocupo com hoje, com este momento. O que eu posso dar para ele, o que ele pode ganhar com isso. E gratidão imensa a todos aqueles que passaram pela vida do Caleb, pelas nossas vidas, desde o seu nascimento no hospital, desde as terapias que ele faz até hoje, nos seus longos 11 anos, ele já está há mais ou menos uns 6, 7 anos fazendo essas terapias incansavelmente, né? Gratidão a toda a escola, a Maria Nelly Picanso, a direção, as pedagogas, né? Minha gratidão em especial à direção da Cláudia, a coordenação também, a pedagoga Marisa, na qual eu tenho gratidão imensa, local onde eu trabalhei, e hoje meu filho está lá, sendo muito bem atendido. E também dentro da PAI nós temos as terapias especializadas, a quem eu devo também gratidão imensa por todos aqueles profissionais terapeutas que passaram. Eu não vou nomear, mas cada um aí que estiver assistindo, tiver a oportunidade de assistir, saiba que eu, minha esposa, minha filha, o próprio Caleb, né, agradecem a Deus primeiramente pela vida de vocês, por terem colocado a mão na vida do nosso filho, e com certeza tem feito toda a diferença até hoje nas terapias. Isso aí é fono, é psicopedagoga, é psicomotricista, é terapeuta ocupacional, né, dentre outros profissionais, desde a secretaria, o atendimento, o cuidado, as atendentes, tudo. Assim, eu não tenho o que reclamar com relação a isso. E para você, pai, mãe atípico, né, olhe isso como um propósito de Deus na sua vida. Cuidar dos nossos filhos, que são ditos especiais, para nós eles são especiais no sentido de serem nossos, né? É aquilo que Deus nos deu. Então curta cada momento,
Faça com que a rotina do seu filho, seja ele autista, né, seja melhor a cada dia. Meu filho é um nível 2 de suporte, talvez o seu seja um 3, talvez o seu seja um 1, né? Mas não, aqui nós não estamos comparando, né, os níveis. Mas o que nós temos aqui, colocar em igualdade, é o amor que nós temos pelos nossos queridos filhos ou parentes que vocês têm com autismo. Então, que essa mensagem, né, seja uma forma da gente a cada dia mais lutar pelos direitos das políticas públicas, né? A gente vê tanto pai, tanta mãe aí lutando para que o seu filho tenha o mínimo de atendimento especializado para as terapias dele. Graças a Deus, Deus nos agraciou assim para que nós tenhamos esse suporte financeiro para auxiliar o nosso filho. Isso é obra de Deus, não é das nossas mãos. E assim, eu falo que eu olho meu filho, eu enxergo Deus na vida dele todos os dias, é onde eu enxergo a pessoa de Deus ali, viva, pertencente, carne e osso, sabe? Eu sei que não é igual a ele, mas é vendo os milagres de Deus naquilo que minha esposa suportou, aquilo que minha esposa hoje é uma estudiosa da área, conhece bastante, louva a Deus pela vida dela, pelo suporte que ela dá ao meu filho, né? E eu por estar aqui tentando ajudar de alguma forma, que nós possamos nos fortalecer enquanto famílias de autistas, que nós possamos nos fortalecer em Cristo Jesus, no sentido de nós termos o nosso apoio espiritual, para que nós possamos ter forças físicas e mentais, para que nós possamos trabalhar na vida dos nossos queridos autistas, né? Nem todo dia são dias de flores, tem dia que a gente passa dificuldades, às vezes é uma rotina que muda, às vezes é um comportamento que muda, mas a gente tem que entender que isso não é em vão. Então, pai, mãe, né, lutem pelos seus filhos, né, briguem por eles no sentido de dar o melhor para eles, né, busquem ajuda e, se for o caso, até ajuda espiritual. Eu sei que talvez para muitos que estão vendo esse vídeo, talvez o meu credo não seja o seu, mas nós temos um único Deus, um único Salvador, um mediador, que é Jesus Cristo. Então, que nós possamos nesse dia, 2 de abril, ser um dia de consciência, né, um dia em que nós pensamos, hoje é o dia do autista, mas para nós que somos pais atípicos, todo dia nós temos o nosso autista, todo dia nós temos a nossa comemoração, às vezes nós temos as nossas decepções, sim, mas ele está lá com a gente todos os dias. E esse carinha aí que eu vou mostrar para vocês na sequência é o Caleb. O Caleb hoje é um menino super esperto, falante, né, e ele só tem orgulho a nos dar. E a gente está cada dia lutando pelo melhor dele, para que ele tenha uma vida social lá na sua fase adulta, né, melhor, porque nós não vamos ficar para semente, né? Nós um dia estaremos longe daqui, longe dele, e nós queremos dar o melhor para o nosso filho, o melhor suporte. Que isso seja um incentivo para você, né? Que Deus abençoe sua vida, a sua família atípica, né? Que nós possamos a cada dia mais fazer o melhor pelos nossos filhos. Um abraço a todos, né? Fica aí um pouquinho da nossa rotina, da nossa vida, da nossa história, e sempre à disposição daqueles que quiserem, né, compartilhar às vezes os momentos de alegria, de dores, de tristezas. A gente está sempre à disposição. Um abraço e feliz dia do autista, né? Da comemoração do dia do autista, né? Seu filho, sua filha são especiais para você. Um abraço, que Deus os abençoe. Oi, eu sou a irmã do Caleb. E qual eu posso dizer sobre ele, né? Caleb, acho que sempre foi uma criança que gostou de estar comigo, assim, como irmã mesmo. Eu sempre fui pro meu irmão, acho que um espelho. Tudo que eu faço, ele faz também. Eu reclamo do meu irmão, às vezes, assim, de vez em quando. Brigo com ele, mas é coisa de irmão, né? Hoje é o Dia Nacional do Autismo, dia 2 de abril. E eu tenho orgulho de ser irmã de um menino autista. Maravilhoso. Eu digo que a experiência de vez em quando é engraçada. Porque o Caleb vem com umas pérolas pra gente, assim. Eu acho que eu não viveria sem o meu irmão. Hoje acho que minha vida seria outra história se eu não tivesse o Caleb. O meu irmão é tudo que eu tenho. Ele é incrível.
Sou 2 anos mais velha que o Caleb. Posso dizer que essa experiência pra mim, assim, Deus tem me dado essa experiência de ser irmã de um menino autista. Hoje, com 11 anos, vai fazer 12 já. Ter essa experiência de ter um irmão autista, às vezes dá trabalho, isso com certeza. Mas é maravilhoso. Todo dia uma surpresa diferente, uma outra coisa pra gente dar risada. O Caleb é sempre o motivo das minhas risadas, do meu sorriso. O Caleb nunca deixa passar uma, assim. O meu irmão O meu irmão é o meu mundo. Meu mundo cheio de quebra-cabeças. Uma cabeça que funciona diferente. Que eu sei, né? Sempre que eu vou com os meus pais pra igreja, eu tenho que ficar com as crianças. Tenho que estar com o Caleb. Explicar que o cérebro dele funciona diferente, que ele é diferente de nós. Mas é gratificante poder dizer... Eu acho, né? Incrível poder dizer, com orgulho, eu sou irmã de um menino autista. Porque se as pessoas soubessem como é maravilhoso, isso não tem explicações. Eu, como irmã mais velha, de vez em quando eu tomo as olhos do meu irmão, assim. O Caleb é autista nível 2. Às vezes é difícil. Com certeza, acho que eu já falei isso. Eu não tenho muitas palavras pra explicar como é a minha convivência com meu irmão, porque é simplesmente dias engraçados, dias que ele tá mais ou menos, dias... São variados. Tem dias que ele quer conversar, tem dias que ele não quer, tem dias que ele não tá muito afim, assim, de socializar com todo mundo. Ele é o Caleb no mundinho dele. Não tem muito o que dizer. Bom, é isso. Um beijo. Olá, eu sou a Araceli, mãe do Caleb. Meu filho tá com 11 anos. Ter um filho autista são gratas surpresas. Algumas boas, algumas ruins. Tem dias fáceis, dias tranquilos, dias de alegria. Meu filho, por exemplo, acorda todos os dias sorrindo. Isso é muito agradável. Mas tem dias desafiadores, tem dias difíceis. E são muitos, né? Tem dias que meu filho não dorme, que eu não consigo dormir. No começo, quando eu descobri o autismo do Caleb, eu sempre ficava pensando assim, poxa, eu não consigo dormir, é difícil e tal. A gente ficou 3 anos sem dormir e eu não aceitava que ele tomasse remédio, não queria que ele medicar meu filho. Até entender que o fato dele não dormir afetava a família toda, né? Em 3 anos que ele não dormia, de repente a minha filha começou a não dormir também, meu marido começou a dormir também, ninguém na casa começou a dormir bem, né? Então afetou todo mundo, daí assim, falei, não, agora eu tenho que ver, tenho que medicar o Caleb, né? Mas pra mim foi muito difícil aceitar isso. Em dias desafiadores, uma vez me perguntaram, você tá com depressão, você tá com ansiedade, por quê? Falei, provavelmente por causa do diagnóstico do meu filho, né? Teve uma gestação difícil, o primeiro ano dele foi muito complicado, a gente teve que mantê-lo vivo, ele tinha muita dificuldade respiratória, muita dificuldade de saúde, e depois que foi passando as etapas, né, que foi crescendo, que, né, foi desenvolvendo 1 aninho, 2 aninhos, 2 anos e meio, era uma criança que já andava, já falava, mas de um comportamento muito, muito difícil. Eu achei até que ele poderia ter TOD, porque era uma criança que desafiava demais, né? Sabe, criança mimada, ele era birrento, mais do que uma criança mimada normal, né, comum. Eu falei, não, ou a gente tá criando ele muito errado, ou
Meu filho tem alguma coisa que eu ainda não descobri. E daí nós descobrimos o autismo, né? Nesse momento eu tive muita dificuldade de aceitar. Em consequência disso, eu tive uma depressão bem séria, crises de ansiedade, crises de pânico. Procurei especialistas e aí um deles me perguntou: por que você tá desse jeito, né? O que aconteceu? Qual foi o gatilho? Falei, deve ser o autismo do meu filho, é difícil, não é tranquilo e tal. Aí ele me disse e perguntou pra mim: você quer devolver? Eu não quero devolver o meu filho. Ele é meu e sempre vai ser meu. E eu sou feliz e sou grata a Deus por ter me dado meu filho. Naquele momento foi muito difícil, naquele momento foi desesperador você achar bons profissionais, você conseguir terapias, cada ida ao neurologista, neuropediatra, era uma surpresa diferente, né? Sempre vinha, teu filho tem isso, teu filho tem isso, teu filho tem isso de novo, teu filho também tem isso. E cada etapa, hoje eu entendo que cada etapa da vida dele são desafios diferentes. Momentos de luto, a gente diz que, né? Descobrir o diagnóstico do autismo, você vive o luto do filho perfeito. Eu descobri que cada etapa, cada novo desafio, de repente é um luto diferente, né? Que você vivencia. Só que um filho sempre vai ser um filho. E é um filho amado, é um filho querido. É o meu Caleb. Sempre vai ser o meu filho. Independente do diagnóstico do autismo. Antes de ser autista, ele é o meu filho. É o meu filho amado, que eu sempre desejei. E que Deus me deu, por alguma razão. Ele é meu, né? Eu tava falando que a gente não dormia. Eu fiquei muito tempo questionando. Poxa, eu não consigo dormir, eu preciso trabalhar. Até ver que outras mães passam pela mesma situação que eu, ou criança, né, famílias que têm filhos autistas, ou dormem muito tarde, porque a criança dorme tarde, ou acordam muito cedo porque a criança não dorme bem e acorda cedo. Algumas dormem o tempo certinho, né, mas temos muitas exceções. Cada criança autista é uma criança, cada família é uma família, né? Vamos amar nossos filhos, independente do diagnóstico que ele tenha. Eu sempre digo que meu filho vai ser um ponto fora da curva, porque eu não vejo o autismo do Caleb, eu vejo o Caleb enquanto ser humano, criança, filho amado de Deus, antes de ser meu. E foi a criança e a pessoa que Deus escolheu para ser o meu filho. E eu sei que Deus vai usar isso para a glória dele. Um abraço. Oi, Caleb. Oi. Dá oi para esse pessoal. Oi, pessoal. Manda um beijo para todo mundo. Qual que é seu nome? Caleb. Onde você estuda, filho? Qual a tua escola, filho? Não sei. Qual o nome da sua escola? Escola Maria Meli Picanso. Isso. O que você faz lá? Você estuda? E lá você tem terapias também? Então manda um beijo para sua professora, manda um beijo para as terapeutas. Você está feliz? Qual é o seu nome? Caleb. Caleb do quê? Lopes? Lopes Mendes Lima. Então olha aqui para a câmera aqui e dá tchau para todo mundo. Tchau.